Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando um excelente domingo, que Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, ontem o tricolor voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, vitória importantíssima. 2 para o São Paulo, 1 para o Grêmio, jogo no estádio do Morumbi, que teve, seus requintes de crueldade, até porque o intervalo, o Grêmio virou vencendo, o São Paulo vacilou ali, o Grêmio pareceu que foi meio que para empatar no estádio do Morumbi ali, o Grêmio só se segurando, tentando armar os contra-ataques, o Mano Menezes não estava na beira do gramado, infelizmente teve uma situação complicada, a sua filha perdeu 2 enteados em um mesmo acidente, então o Mano acabou sendo liberado do jogo, e o Grêmio utilizou essa estratégia aí dos contra-ataques, fez 1-0 assim, após um erro grotesco do Pablo Maia, a bola foi lançada e o Grêmio acabou abrindo o placar com o Aravena e o intervalo terminou 1-0 para o Grêmio. Neste momento, naquele momento, o São Paulo estava entrando na zona de rebaixamento, exatamente, o São Paulo com a derrota era o 17º colocado, mas para vocês verem que tá meio embolado ali, com a vitória, o São Paulo saiu de 17º e foi para 9º, tá certo que tem muito jogo hoje, tem muita coisa para acontecer, muitos clubes para jogar, o São Paulo pode sim ser ultrapassado, mas é um campeonato neste primeiro momento bem equilibrado, O São Paulo vira o intervalo em 17º, entrando em uma zona de rebaixamento e termina, a partida sendo o 9º colocado após virar o jogo, O primeiro gol foi após uma linda assistência do Enzo Dias, que para mim foi o melhor jogador da partida de ontem à noite, e uma cabeçada do Arboleda ali, sozinho, fazendo gol no Thiago Volpi, que para mim foi o pior goleiro que eu assisti vestindo a camisa do São Paulo. E aí, depois, no segundo gol, teve a polêmica, entre aspas, porque eu vi muita reclamação do Grêmio, vi a entrevista aí do Marlon, que era um lateral que o São Paulo até estava interessado, tentou contratar, não conseguiu, acabou saindo do Cruzeiro para a equipe gremista, dizendo que o Grêmio tinha sido novamente roubado. O treinador do Grêmio, que estava na noite de ontem dando entrevista coletiva, disse que o Luciano é especialista em cavar falta, então teve muita polêmica pro lado do Grêmio. Eu analisei o lance, de todos os ângulos. O Grêmio tava pedindo uma falta em cima do Gemerson, do Arboleda, mas não foi nada. Isso aí é o jogador, desculpa a palavra, mas tem que se ferrar mesmo, rapaziada. Por quê? O Gemerson subiu, o Arboleda subiu junto com ele, parece que os dois ali têm a mesma altura. O Arboleda, obviamente, ninguém sobe, igual meu pai fala, ninguém sobe em posição de sentido para cabecear a bola. O Arboleda subiu aqui com o braço de apoio, o braço do Arboleda pegou aqui no Gemerson. Deu para ver claramente em todas as câmeras que o braço do Arboleda pegou aqui. E o Gemerson caiu com aquela mão no rosto, aquela mania feia do jogador brasileiro. E ficou. O Grêmio ameaçou atacar, o Gemerson levantou. Quando o São Paulo tomou a bola e veio pro ataque, ele ficou ali meio caído também. E aí foi o lance do pênalti. O lance do pênalti, eu achei ele discutível. Vamos falar a verdade aqui, sem clubismo. É lance discutível. Muita gente vai falar, Alemão, foi pênalti, houve o toque. Muita gente vai falar, esse toque aí não é suficiente. O Luciano estava trocando o passo, estava pondo a perna direita ali no chão e houve um contato com o volante Camilo, rapaziada? O volante ali que fez a penalidade. É discutível? Pra mim, sim. Tem muita gente que vai achar que sim, tem muita gente que vai achar que não. E eu quero saber de você que tá me assistindo aí. Você achou pênalti ou você não achou? Sem clubismo, rapaziada. Deixa aí seu comentário aí embaixo, que eu quero saber a sua opinião. Vamos trocar essa ideia. É um lance aí que, como o técnico do Grêmio disse, o Luciano usou ali da sua expertise. Hoje, inclusive, é o aniversário dele. Então, parabéns pro Luciano, um dos ídolos recentes da história do clube. Pode falar o que for dele, mas fez gol de título paulista em 2021, que tirou o São Paulo da fila, já foi artilheiro de Campeonato Brasileiro, campeão de Copa do Brasil, campeão de Supercopa, é um jogador que está marcado aí nos últimos anos do São Paulo, está marcado na história aí, um jogador muito importante em muitos momentos. Ontem cavou o pênalti da vitória do Tricolor, então assumindo a titularidade, nesse momento importante aí da temporada. Então o Luciano é sim um jogador que erra muitas das vezes, que joga mal em alguns momentos, mas é sempre um jogador crucial, um torcedor dentro de campo e um cara que sempre tá ali dando a vida, dando o seu sangue pelo São Paulo Futebol Clube. Então, esses foram os gols da partida. Eu acertei o placar, e ontem eu falei 2-1 pro São Paulo. Falei sobre o André Silva fazer o gol, Eu tinha falado que seria o Ferreirinha, mas o Ferreirinha é o assunto que a gente vai entrar agora. Galera, o Ferreirinha sofreu aí uma lesão no seu pé esquerdo, na face plantar. O jogador perdeu o jogo de ontem, perde já comunicado os 5 próximos jogos
e só volta depois do Mundial de Clubes. Exatamente, lembrando que o Mundial começa nesse mês de junho, fica um mês paralisado as competições e aí sim volta os outros jogos, né? Aí podendo ter o retorno do Lucas Moura, que também só volta depois do Mundial, e agora confirmada aí a situação do Ferreirinha, que vinha sendo titular em todos esses últimos jogos do São Paulo, buscando aquela marca lá, né, que todo mundo sabe, dos 10 gols na temporada, mas o Ferreirinha tem essa lesão confirmada, não esteve presente, como eu falei pra vocês, e que estava falando, será que tem lei do ex hoje, gol do Ferreirinha e tudo mais? Fora do jogo de ontem, fora dos próximos 5 jogos e só volta aí após o Mundial de Clubes. Uma notícia que é ruim, né? Um jogador titular, mais um, né? A gente já perdeu o Lucas, que é titular. A gente já perdeu o Ferreira, que estava como titular. Agora realmente uma situação aí que o Zubeldia novamente vai ter que se reinventar, vai ter que achar alguma peça ali. Ainda bem que vem surgindo bem o Luca, né? Ontem entrou mais uma vez, já tinha feito gol na Libertadores, gol de empate. Ontem entrou, teve mais uma oportunidade. Pablo Maia tinha entrado no lugar do Marcos Antônio, que é uma preocupação, inclusive, né? Saiu no comecinho do jogo. Depois o Pablo Maia acabou sendo substituído, tomou um cartão amarelo em um lance também de muita reclamação. Eu achei que ele entrou ali além do que era necessário, né? O braço acabou acertando ali o rosto do Dodi, se eu não me engano, que era o jogador do Grêmio envolvido ali no lance. Então Pablo Maia tomou esse amarelo, errou no gol do Grêmio e depois acabou sendo substituído, mesmo tendo entrado, né, durante o jogo, e aí entrou o Luca. Um momento que para mim era o certo a se fazer, o Zubeldia iria colocar o Rian Francisco no lugar do André, era o certo a se fazer, foi justamente no momento do pênalti, né, o André acabou balançando as redes e ficou até o final da partida, e o Rian novamente não teve oportunidades. O Oscar voltou e o Alves foi para o banco, né? Era basicamente o caminho que a gente já imaginava. Então o Alves foi convocado para a seleção sub-20, está precisando recuperar o seu melhor futebol. O Lucas Ferreira também está precisando recuperar o seu melhor futebol. Ontem mais uma oportunidade como titular. Renovou o seu contrato recentemente. Os dois jogadores, obviamente, são jovens ainda, tem muito para crescer, mas a gente sabe, né, que não dá para jogar todo jogo bem, a gente sabe disso, mas às vezes, né, quando passa 2, 3, 4 jogos ali com um pouquinho mais de dificuldade de apresentar o seu melhor jogo, aí já é um pouquinho mais preocupante pra gente, né, mas essa vitória deu um pouquinho mais de tranquilidade. Eu continuo falando que não acho que o Zubeldia é o técnico ideal para o São Paulo, continuo com a minha mesma opinião, mas como a gente venceu, colocou o São Paulo para a parte de cima da tabela, a gente fica um pouquinho mais calmo. Obviamente, para o meio de semana é um jogo que vale muito. É São Paulo e Náutico, ou melhor, Náutico e São Paulo, já que o jogo é nos aflitos, mando do Náutico, só um gol de diferença. Eu estou totalmente confiante que o São Paulo pode se classificar para a próxima fase. Seria um desastre se o São Paulo não avançasse para a próxima fase aí da Copa do Brasil, mas a gente sabe que no futebol tudo é possível. A gente viu clubes grandes se complicando, viu clubes grandes sendo eliminados nas outras fases, então é um torneio que você não pode menosprezar nenhum jogo, nenhum adversário. O jogo vale muito para ambas as equipes, em questão de moral, em questão de finança, principalmente na Copa do Brasil, é o torneio que mais é bem pago, né, aqui no futebol sul-americano. Então é um jogo que vale muito para todos os times. Obviamente o São Paulo vem como favorito, até porque o São Paulo é um clube de Série A e o Náutico é um clube de Série C, com todo respeito a eles. Mas é um clube de muita tradição, um clube que vai ser empurrado pela torcida aí a todo momento, que com certeza vai lotar o estádio. E nós temos muito, mas muito a falar durante a semana aí para esse grande jogo que teremos nesse meio de semana pela Copa do Brasil. Então, mais uma vez a virada de chave. Tivemos no último meio de semana a Libertadores, agora Campeonato Brasileiro e no próximo meio de semana Copa do Brasil. Então 3 jogos, 3 competições. Então é muito complicado você gerir o elenco e gerir também as competições, né? É muito complicado você saber a estratégia a ser utilizada, né, em momentos diferentes, em lugares diferentes, né? Porque você joga fora de casa, você viaja para outro país. São jogos muito complicados, né? Jogos pesados, jogos assim que a torcida pressiona bastante. Então um empate na Libertadores, eu achei que o São Paulo jogou mal, mas conseguiu um empate no finzinho, e agora uma vitória no Campeonato Brasileiro tranquiliza, deixa a gente com menos pressão, não que não exista pressão, né, mas com menos pressão para encarar o Náutico aí nesse meio de semana, tá bom, rapaziada? Quero saber como é que tá a expectativa de vocês após esse jogo contra a equipe gremista. O que vocês acharam da vitória do Tricolor de virada, né, que era uma questão que a gente sempre falava, né, o São Paulo saía atrás e não buscava virada. Ontem foi diferente, o São Paulo conseguiu aí virar o jogo e segurar aí para manter os 3 pontos. No último lance, quase o Grêmio empata, tinha 3 caras para fazer o gol e os caras se atrapalharam ali. Faz parte, futebol é assim mesmo, fechou?
Então, se você for novo aqui no canal, mais uma vez, não esqueça de se inscrever, deixa o like, deixa os comentários sobre todos os assuntos que a gente comentou. Não esqueça de dar essa moral para o nosso trabalho, tá bom? Volto amanhã com mais novidades. Fiquem com Deus, um abraço e valeu!